Olá, meus pipolhos. É, Gravando agora de um outro ângulo. Vamos viver vários ângulos. Vamos falar nessa disciplina. Bom, a disciplina é de tópicos contemporâneos e administração. E qual que é a questão? A questão é que vocês vão ter no decorrer do curso milhares de disciplinas e tal que falem em nome da organização. Vocês estão se formando administradores de uma instituição, de uma organização. Mas é preciso falar do trabalhador, porque você administra as pessoas que lá estão. E quando a professora me chamou para ministrar essa disciplina, eu, normalmente o conteúdo que se tinha nela era outro. Quando é com outros professores, o conteúdo é outro. Mas quando eu fui chamada para ministrar a disciplina de TCA, eu falei, beleza, então eu vou falar sobre a crise no trabalho, eu vou falar sobre a perspectiva do trabalhador. Ela falou, massa. E eu acho extremamente necessário, porque vocês, no caso, vão receber muito conteúdo em prol da organização. E eu, como psicóloga do trabalho, tenho um compromisso, inclusive social, de falar em prol do trabalhador. E aí é isso que a gente vai fazer nessa disciplina, e é por isso que aquele vídeo inicial do mundo do trabalho ele é importante, porque ele vai te contextualizar. Eu nem arrumei minha mesa para começar a gravar, tem até um pente aqui, tem um iote jogado, meus bichos na prateleira de trás já não existe mais, porque minha filha vem aqui e leva todos embora, seja o que Deus quiser. Mas enfim, é, que por isso o vídeo inicial de contextualização, para tu entender como que a gente parou aqui onde a gente está. E as coisas que eu vou falar daqui por diante, como a gente chegou até aqui para a gente ir adiante. E o que eu vou falar é sobre a crise, o desemprego, o trabalho 4.0. É, Trarei novidades não muito positivas para vocês. Primeira coisa, estamos vivendo uma incontestável crise global por conta do capitalismo, né? É, eu às vezes eu erro ao falar que a gente está vivendo uma crise global do capitalismo, mas o capitalismo não está em crise. A partir do momento que o capital continua se retroalimentando e crescendo como ele tem crescido, deem um Google, procurem saber o quanto a Amazon, por exemplo, cresceu nessa pandemia, é inviável se falar em crise no capitalismo. O capitalismo está ótimo. O capitalismo não está crescendo. Quem tem capital, o de cima sobe, o de baixo desce, bom, 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 bom. Então não é a crise, a crise ela não é do capitalismo, ela é oriunda do capitalismo. E aí o que isso traz? Uma erosão do trabalho. Uma erosão do trabalho contratado e regulamentado. Lá da época de Taylor e de Ford. Volta para o vídeo. Que época, Luísa? Volta então para o vídeo da primeira aula do mundo do trabalho. Então a gente está tendo esse trabalho regulamentado, contratado, diminuído. Ele, que foi dominante no século XX, ele está sendo substituído por diversas formas de empreendedorismo, cooperativismo, trabalho voluntário. Botam várias aspas aqui nessa fala, tá? Trabalho voluntário, trabalho atípico, são formas que mascaram a autoexploração do trabalho. Então, quando a gente fala desse marketing digital, é um empreendedor de si próprio, é autoexploração do trabalho. A partir do momento que o pequeno empreendedor empreende, ele não está virando um detentor de capital. Se ele precisa trabalhar para viver, ele não é detentor de capital, ele é um explorador de sua própria força de trabalho. Então ele não vira um detentor de capital. E aí estamos ainda presenciando a exploração do desemprego estrutural em escala global. Para piorar, além da exploração do trabalho, a gente está vivendo uma crise de desempregado que atinge a totalidade dos trabalhadores, seja homem ou seja mulher, seja trabalhador estável ou precarizado,
seja trabalhador formal ou informal, seja trabalhador nativo ou imigrante, sendo que esses últimos de cada uma das duplas que eu fiz, homem, mulher, estável, precarizado, formal, informal, nativo e imigrante, esses últimos, eles são os primeiros a serem precarizados, os primeiros a se exporem a situações precárias e não confortáveis, né, não favoráveis de trabalho. Respirar, né, que é um assunto que quando eu começo eu nem respiro. Dentro desse contexto, caracterizado por esse processo de precarização estrutural do trabalho, e o que eu quero dizer quando falo em estrutural? Eu quero dizer que é um problema de uma estrutura, não é um problema individual. Por exemplo, o problema do desemprego. A gente trata isso, em grande parte, como sendo um problema individual. Fulano não é bem capacitado, fulano não tem um bom currículo, fulano não sei o quê. O desemprego não é uma questão individual, ele é uma questão estrutural. Então, dentro desse contexto, que é caracterizado por esse processo de precarização estrutural do trabalho, os capitais estão exigindo cada vez mais, estão transformando cada vez mais, estão contribuindo cada vez mais para o desmonte da legislação trabalhista. Isso é urgente, assim. É preciso estar atento a isso e é desesperador, porque, sinceramente, eu estudo isso todos os dias e eu não vejo luz no fim do túnel. Pelo contrário, eu vejo o túnel cada vez mais escuro. É um problema que está crescente, batendo em nossa porta, essa questão do desmonte da legislação trabalhista. E eu, como uma pessoa que estuda isso, ainda não vi nenhum teórico, nenhuma proposta de mudança social que, que desfavoreça esse desmonte e que me faça ficar otimista e pensar que minha filha, quando virar uma trabalhadora, vai ter um ambiente seguro. Pelo contrário, eu acho que a gente está indo de mal a pior. A única forma de combate a isso é rebelião, é consciência de classe e rebelião, que não vai acontecer, vamos ser francos, não existe, eu não consigo, é um trabalho de formiga e eu não consigo pensar na possibilidade de uma consciência de classe global, que é o que é necessário, para que a gente possa se rebelar contra esse formato. Então, trago notícias péssimas. Deixa eu voltar. Desmonte de legislação trabalhista, né? O que é isso? É flexibilizar a legislação trabalhista, é aumentar ainda mais os mecanismos de exploração do trabalho, destruindo os direitos sociais que foram arduamente conquistados pela classe trabalhadora anos atrás, lá no início da Revolução Industrial, quando a gente se uniu e teve consciência de classe. Então, tudo aquilo que foi construído está indo embora. Uma criancinha aqui. Tudo aquilo que foi construído está indo embora. Outra manifestação desse processo de exploração do trabalho é a chamada é o chamado empreendedorismo. A gente brilha os olhos essa ferramenta de autoempreender. É sedutor essa ideia de ser senhor do seu próprio negócio. Mas, na verdade, o que frequentemente configura o empreendedorismo é uma forma oculta de trabalho assalariado instável. É uma autoexploração. Então, o que o capital prega para a gente como empreenda, é bacana, pipipipopopó, na verdade ele está te colocando dentro de uma armadilha. Eu vou mudar o nome dessa disciplina para Cavaleira do Apocalipse, porque eu não vou ter uma notícia boa para dar. Essas são respostas do capital, né, para a crise estrutural que a gente vive. E por isso as respostas que a gente tem que dar contra, a solução para isso tem que ser o mais radical possível. Não tem como lutar contra essa situação
de maneira soft e assim, esperar que simplesmente as coisas mudem e que o capital seja bonzinho com o trabalhador, com o operário, com o proletariado. E então a gente tem um grande problema, né? E uma grande contradição. Porque quando os empregos se reduzem, aumenta o desemprego. E com o aumento do desemprego, aumenta a degradação social e a barbárie em cima do trabalhador. Ou seja, é retroalimentado. Mas, se em contrapartida o capital retomar o nível de crescimento, ele aumenta a destruição ambiental, né? Porque o capital é caracterizado pela exploração do ambiente, o que é ruim para a gente. Inclusive, eu tinha um livrinho aqui. Ah, tá aqui. Como ideias para ideias para adiar o fim do mundo. Combina com isso. Coincidentemente, terminei porque é um instante, né? Ontem, combina com essa fala. E a exploração, destruição do ambiente e degradação da natureza, o que é ruim para a gente, e acentua a lógica destrutiva do capital. É um problema, né? Mas, enfim, isso tudo nos permite visualizar o tamanho da crise estrutural que atinge a sociabilidade. Rapaz, tá difícil, né? E olhe que eu nem bebo. O tamanho da crise estrutural que atinge a sociedade contemporânea. O que é isso? O tamanho da crise de conjunto que atinge a gente hoje. Eu tenho que ficar ligada porque eu tô com compromisso. Eu sempre tive isso de as leituras sobre trabalho, as leituras clássicas da sociologia, antropologia, da psicologia do trabalho, enfim, quem estuda isso é uma ler Marx, por exemplo, é uma leitura chata, cansativa e difícil. Ler Eagles, enfim. Essa galera é uma leitura chata, difícil pra cacete, cansativa e afasta as pessoas. E aí eu tenho um compromisso pessoal de traduzir, né, tornar isso mais acessível, inclusive como acadêmica, tirar um pouco do acadêmico. Isso é um outro problema onde o capital cresce, né? A gente vai falando sobre consciência de classe, a gente vai falando sobre um monte de coisa e as pessoas não vão entendendo. A dona Maria lá da cidade estrutural não vai entender o que eu estou falando. Então é preciso ter cuidado, é preciso estar vigilante para que o que eu falo seja compreendido, mas nem sempre é, porque às vezes eu esqueço. E aí, trazendo para o contexto atual, né, é reforçado pelo Big Brother que a gente tá vendo, Lumena fala que a gente fica assim, então eu tenho, desde sempre, tive um compromisso de não me tornar uma Lumena. E aí eu tento, às vezes, traduzir e esqueço. Então, se eu falar alguma coisa que não fique clara, se eu for muito clássica, pode perguntar no fórum o que eu queria dizer, porque, né, às vezes eu esqueço do meu compromisso de não me tornar uma Lumena. Mas, enfim, é preciso criar um modo de produção e de vida radicalmente diferente do que a gente faz hoje. Primeiro, no sentido essencial de produção. Hoje a gente produz desenfreadamente e desperta a necessidade de um consumo desnecessário. Não é saudável para a gente como humano e não é saudável para a natureza, né? Então a gente tem que produzir exclusivamente para atender uma necessidade afetiva. Entenderam? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o exercício do trabalho como sinônimo de atividade livre, baseada no tempo disponível, e não o exercício do trabalho como exercício de uma atividade sacrificante que a gente tem hoje, onde a gente tem pouco tempo para descansar. Se a gente trabalhar pensando em suprir efetivamente as necessidades humanas, a gente consegue fazer isso. Agora vamos ser honestos, né? Isso é um sonho que não vai ser realizado tão cedo. Em especial, a gente vê a mudança que aí puxa para o que a gente vê hoje, que é o trabalho intermitente e é o que a gente chama de uberização do trabalho, no limiar da indústria 4.0. O que é a uberização do trabalho?
Uberização do trabalho vem mesmo do termo Uber, carrinho Uber. É um processo, e o que é a uberização do trabalho? É um processo pelo qual as relações de trabalho, elas são individualizadas e invisibilizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem uma lei, um guarda-chuva que protege, que atinge ou a classe de trabalhadores. Tem o João que vai lá e faz o cadastro dele no Uber e passa a trabalhar. E por que ela é invisibilizada? Porque o Uber, ele não sabe nem quem é o João. Então, ele assume uma formato de prestação de serviço que vai fazendo desaparecer aos poucos as relações de assalariamento e reforça, né, o espaço de exploração do trabalho. Essa terceirização, essa informalidade, essa flexibilização, ela é inseparável dentro do contexto atual do trabalho. A gente vê, é por isso que eu falo que eu vou mudar o nome da disciplina para Cavaleiro do Apocalipse. A gente vê isso aumentar. Cada vez mais os formatos de trabalho, eles estão mudando de maneira a favorecer a informalidade, né? Eu estava tentando lembrar o nome de uma plataforma, mas eu esqueci agora e não vou lembrar tão cedo, porque depois que eu tive Covid. Depois que eu tive Covid, minha memória ficou um cocô. Não vou lembrar mesmo, mas depois eu dou uma olhada. Ou se alguém estiver assistindo a aula e souber o nome. É uma plataforma que tu se cadastra e tu presta como prestador de serviço, design, de fazer site, de revisão de texto, de escrever notícia, enfim, essa enfim. E aí você é contratado para prestar aquele serviço. Inclusive, rola um leilão da prestação de serviço, né? Você ganha quem cobra menos. Velho, olha que surreal, né? Enfim, com isso, a ampliação do processo tecnológico, organizacional, informacional, né? A gente está vendo essas plataformas crescerem, eliminando cada vez mais. Obrigada, meu amor. Mamãe vai ver como é que faz café, tá? Você quer ver? É o café. Você sabe fazer? Isso. Cadê, meu amor? Cadê? Ah, você. Opa. Com isso, a ampliação do processo tecnológico, organizacional e informacional, que elimina de forma crescente uma quantidade inenarrável, né? Incalculável de da força de trabalho. O que é isso? É para você registrar os livros que você leu. Marca aí. Sua irmã não leu nada em fevereiro. Vá falar com ela, vá perguntar o que ela leu em fevereiro, o que ela achou. Vamos de novo. Com isso, a ampliação do processo tecnológico, organizacional e informacional do trabalho. Então, essas plataformas, esses aplicativos, esses formatos de trabalho estão crescendo, eliminando com isso uma quantidade incalculável, inenarrável de força de trabalho, que vai se tornando supérflua. Não se precisa mais contratar não sei o quê. Por quê? Porque eu posso contratar isso de maneira express. Eu acredito que houve um momento no passado em que entregadores de comida eram CLT, eram motoqueiros contratados do restaurante para entregar comida. Hoje isso é supérfluo, não precisa mais. E aí, sem emprego, sem seguridade social, sofrendo risco crescente, as pessoas vão se submetendo a situações cada vez mais precárias do trabalho, sem perspectiva de futuro. Os trabalhadores, eles ficam à disposição de uma plataforma. Eles ficam à espera de um chamado por um smartphone. E quando recebem esse chamado, eles ganham estritamente por aquilo que eles fazem, não recebendo nada pelo tempo que ele fica lá esperando. Tudo isso é facilitado pela expansão do trabalho online, né? E pela expansão dos aplicativos que inviabilizam, né? Tornam cada vez menos possível, ao mesmo tempo que ampliam exponencialmente uma parte expressiva da classe trabalhadora, não só os prestadores de serviço.
Minha gente, não tem uma notícia boa para dar. Me desculpe. O Uber, por exemplo, os trabalhadores, eles têm os seus automóveis, eles arcam com as despesas de seguro, gasto de manutenção, a própria alimentação, a própria limpeza, enquanto que o aplicativo em si se apropria da mais-valia daquele trabalho, gerado pelo sobretrabalho dos motoristas, sem nenhuma regulação social do trabalho. Aos poucos a gente vai conseguindo alguma coisa, né? Eles têm até 2024, salvo engano, a Uber. 2020, você sabe isso? Eles têm até 2024 para fazer adaptação de pontos de descanso e banheiros, né? Para alimentação e banheiro. Ponto de apoio. Produção soprou aqui no meu ouvido. Mas isso é uma luta muito grande. A princípio e de maneira geral, o Uber não tem responsabilidade nenhuma. O cabo que morre em trabalho, o problema é da família. Vai ficar sem o marido, sem o carro e sem o dinheiro da conta. É grave, meu povo. É o que a gente chama de escravidão digital. As tecnologias de informação e comunicação, elas se configuram como um elemento central. Quase infartei aqui, que eu achei que de repente eu falei por 20 minutos e não estava gravando, mas enfim. Elas se configuram como um elemento central entre os mecanismos de acumulação criados pelo capitalismo financeiro dos nossos tempos. É quase improvável hoje encontrar qualquer trabalho que não tenha alguma forma de dependência do celular, por exemplo. E aí entra realmente a escravidão, porque você vive sem celular, você usa o celular para se divertir, para se comunicar com sua família, por afeto, por diversão, por lazer e por trabalho. E como você não vai largar o afeto, você também não vai largar o trabalho. Então você está 24 horas no seu grupo de trabalho, não há um limite para a presença do trabalho em sua vida. Isso também traz um negócio que a gente chama de segregação societal do trabalho. Há uma parcela de novos trabalhos sendo criadas com aptidões, com inteligências, com capacitações muito próprias, né, que amplia a segregação. Então, se o caboclinho não consegue, usando o Uber como exemplo, se o caboclinho não consegue, por conta própria, comprar um carro ou alugar, eu já peguei muito. Hoje eu não pego, hoje eu não saio de casa, né? Mas já peguei muito Uber e eu lembro que é comum que eles trabalhem com carro alugado. Se o caboclinho não consegue, por conta própria, ter o carro, e não é qualquer carro, porque ele tem que ter um carro dentro de especificações próprias do Uber, tem limite de idade do carro para dar conforto, enfim. Ou se ele não consegue tirar a carteira de motorista e mantê-la atualizada, enfim, se ele não consegue. A crise que é estrutural, que é de uma estrutura, ela trata como individual mais uma vez. Inclusive nessa segregação, porque se a pessoa não consegue por conta própria atingir uma aptidão específica, uma inteligência específica ou uma capacitação específica, ele vai ser segregado do mercado de trabalho, que já não é legal. E é impossível não deixar de alertar, né, com todas as letras, a precarização e o crescimento do subemprego. Porque o que acontece? Quem está desempregado, ele vai claramente virar massa de subempregado. Se ele está desempregado fora da proteção da sociedade, da legislação trabalhista, ele vai virar um subempregado, o que é muito melhor, né? Para uma empresa é muito melhor ter um subempregado com vínculos frágeis do que um empregado formal. E aí essa tendência destrutiva das relações de trabalho, elas não são confrontadas pela sociedade, elas não são recusadas, elas não são obstadas, elas são, pelo contrário, né, reforçadas de todas as formas possíveis. Então a gente tem a ampliação exponencial da informalidade no mundo digital. O mundo digital é responsável por isso de maneira incontestável, né? E a expansão dos trabalhos autônomos, dos empreendedores, dos senhores do seu próprio negócio,
porém ele está sendo uma pessoa que não tem previdência, que não tem férias, que não tem 13º, que não tem... Uma colega psicóloga que pegou Covid e as semanas que ela não conseguia atender, ela não teve renda, né? E aí isso configura-se cada vez mais com o empreendedorismo, né? Como uma forma oculta de assalariamento do trabalho, que introduz um véu ideológico, né? Para obliterar um mundo de incapaz de oferecer uma vida digna para a humanidade. É um negócio terrível. Terminando essa aula, vamos usar drogas para aguentar a realidade, porque eu não vejo luz no fim do túnel mais uma vez. Hã? A produção tá me falando que eu luminei. Sério? Obliterar. Obliterar. Isso se dá porque, na tentativa de sobreviver, a gente empreende. E aí a gente se imagina como proprietário da gente mesmo. Um quase burguês. Mas só que frequentemente, na verdade, a gente está virando um proletário de si próprio. Ou seja, mais uma vez, um autoexplorador do seu próprio trabalho. É uma meleca. Eu não vou poder traduzir. Depois coloca no fórum onde foi que eu iluminei para eu traduzir, porque eu não lembro. Obliterei. Como ficam os movimentos sociais de classe, né? Esse é o grande desafio dos sindicatos. O sindicato está cada vez mais enfraquecido. Me sigam no Instagram para mais informações sindicais. @Lures. Lá tem os cards. Como a nossa disciplina ela é muito curta, eu não tenho como me aprofundar em alguns assuntos. Então, se tu tem interesse em saber sobre isso, eu estou usando bastante, inclusive, meu Instagram, para movimentar esse tipo de assunto. Lá eu falo um bocado sobre sindicato, talvez não dê tempo de falar aqui na disciplina. Mas esse é um dos grandes desafios do sindicato e dos movimentos sociais de classe, né? Compreender essa nova morfologia de trabalho, desluminando, compreender esse novo formato, essa nova estrutura do trabalho, compreender o quão complexo ele é e quão fragmentado ele é, e trabalhar em busca da consciência de classe. As vinculações sindicais, elas têm caído. Eu botei esse dado no meu Instagram, deixa eu procurar aqui rapidinho. Minutinho. Eu procurei isso essas semanas. Ó. É que eu perdi o dado. Não vou achar fácil. A taxa de sindicalização vem caindo sistematicamente. De acordo com o IBGE, em 2012, a taxa de sindicalizados era de 20,9%. E em 2019, de 2012 para 2019, 7 anos. 7 anos depois, essa taxa era de 11,9%. Muito dessa queda de sindicalizados se dá também por conta dos funcionários públicos, né? Tem uma série de razões, mas isso é muito preocupante, porque daí diminui a força de classe, a força de consciência de classe, a força de atuação de classe, só vê uma cabecinha passando de atuação de classe, e tem consequências terríveis. Reduzindo a nossa capacidade de solucionar esse tanto de problema que eu falei aí para vocês. Que mais? Acho que é isso. Já dei notícia ruim demais por uma aula só. Vão chorar abraçado aos próprios joelhos e depois a gente conversa. Tragarei mais notícias ruins.